A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a vocês a nossa sexta lição dos nossos juvenis, que tem como tema o tempo dos juízes. Nós vamos ver que Deus tira o povo hebreu do Egito, o povo caminha com Moisés durante 40 anos e depois o povo vai entrar na terra prometida sob a liderança do grande general Josué. Porém, Josué não é eterno, ele vai morrer e ao morrer, então, ele antes faz um pacto com Deus, dele e sua casa servir ao Senhor, porém, ele não deixa, vamos dizer assim, um comandante no lugar. Também acreditamos que tudo já era um propósito de Deus. Então, quando ele morre, a sua família depois deixa de ter influência, o que vai acontecer? As pessoas irão entrar em um caminho muito difícil, sendo necessário então que fosse levantado os juízes, e é o que nós vamos falar nessa lição. Então a lição 6 dos nossos juvenis tem o tempo dos juízes. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Foi sempre assim. Deus falava com o povo, Deus agia no meio do povo, o povo entendia o chamado, o povo entendia a visão e ficava tudo perfeito. Quando aquela geração partia, virava um caos novamente. É o que nós vamos ver no decorrer dessa lição. E esse texto áureo que nós lemos está em Juízes capítulo 2, versículo de número 10. A leitura bíblica em classe está em Juízes capítulo 2, dos versículos 11 a 20. Eu não vou ler todos os versículos, mas depois você dá uma pausa no vídeo, faça a leitura, tá bom? E com certeza você vai ser grandemente edificado. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Nós vamos ver essa sequência sempre no final de uma geração. Eles vão bem na presença do Senhor, mas quando aquele servo de Deus parte, o povo volta à prática pecaminosa. Então você dá uma pausa aí e depois você continua no vídeo, para você fazer toda essa leitura, que está em Juízes capítulo 2, dos versos 11 ao 20. Os objetivos. Primeiro, salientar o ciclo de desobediência e arrependimento do povo durante o período dos judeus. Mostrar alguns juízes que se destacaram em sua missão de orientar o povo. Enfatizar a relevância da atuação de Samuel na história de Israel. Então nós vamos ver. Alguns juízes, não são todos que nós falaremos, que a lição trata a história deles, porque teria que ser uma lição muito grande, mas está destacado aqui Gideão, Sansão e Samuel, tá bom? O tempo dos juízes, vamos lá. A ausência de um líder. Após a morte de Josué, o último grande líder de todo o povo até aquele momento, nenhuma liderança se estabeleceu ou se consolidou. Tá vendo? Eu disse lá no início da nossa lição, Moisés, Josué. Após a morte de Josué, não se levantou uma liderança capaz de congregar todo o povo. Então, cada tribo fazia o que queria, cada casa fazia o que se achava melhor. Não está muito diferente hoje,
porque nos deparamos com as igrejas, cada uma faz o que quer, cada uma ensina o que quer, até às vezes em um mesmo campo são tomadas decisões que não são únicas, porque cada um tem a sua liderança, embora tenhamos um líder maior, que é o pastor presidente. Mas aqui em especial não tinha essa referência de liderança, por isso que cada um fazia, cada casa fazia aquilo que queria. O povo então se dispersou, cada um ia à sua tribo e começou a agir de maneira distinta das leis dadas pelo Senhor. Cada tribo passou a agir de maneira muitas vezes imitando os maus costumes politeístas das nações que estavam à volta delas. Ou seja, por não ter uma liderança, então elas se baseavam naquilo que as outras estavam fazendo. Talvez até pensando, Deus não castiga eles, Deus não pesa a mão sobre eles, então também não vai castigar a gente. Qual é a diferença de nós para eles? Tem gente que pensa assim, mas há uma diferença sim. Quem assumiu um compromisso com o Senhor, precise ir com o Senhor até o final. Não dá para voltar atrás, não dá para desistir. O Senhor levantava um juiz que por fim libertava o povo, até ele se desviar novamente. Este ciclo ocorre por todo o livro dos juízes. Deus levanta, o juiz morre, o povo volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O ciclo de desobediência e opressão. Estas opressões, feitas por povos vizinhos, ocorrem em vários lugares diferentes da nação, em tribos específicas, pois o povo não está sob uma liderança unificada. Após a morte do juiz que livrava o povo da opressão inimiga, o povo retornava às antigas práticas pecaminosas e outra opressão iria se levantar por causa desta atitude, desta liderança desse povo. Então, Deus iria permitir que uma outra opressão viesse para trazer o povo novamente para ele. Para que este tipo de ciclo maligno não ocorra em nossas vidas, precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, só há um meio de nós combatermos, de nós não deixarmos que esse ciclo vicioso tome conta das nossas vidas, é fazendo o quê? É exatamente cumprindo o propósito de Deus, cumprindo a vontade do Senhor, obedecendo à vontade do Senhor, sendo firme e constante, não sendo um crente que vive assim, sem ter uma firmeza espiritual. Nos deparamos, infelizmente, com muita gente que não tem firmeza espiritual. Por isso, qualquer situação que se levanta, ele sai da presença de Deus e volta às práticas mundanas novamente. Nesse contexto aqui, Deus vai levantar um homem chamado Gideão. Gideão possui uma incrível história entre os juízes do povo hebreu. Em seu tempo, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E desta vez, quem se levantou para oprimir o povo de Deus foram os medianitas. Os medianitas são levantados para isso. Os medianitas, junto aos amalequitas, invadiam Israel, destruíam as plantações, roubavam o gado, enfim, deixavam o povo na miséria. Tudo que o povo plantava, tudo que o gado produzia, independente se era bovino, se era de ovelhas, enfim, os animais de carga, eles roubavam, destruíam tudo, porque eles eram movidos, permissão de Deus, mas movidos por uma ação do mal, porque o mal que é sempre a destruição do povo de Deus. Mas, nesse contexto, Deus vai ver a atitude de Gideão. Gideão, para preservar parte da sua colheita, o que ele vai fazer? Não era tempo de pisar as uvas, ele então pega o trigo, pega
o mantimento que a terra estava produzindo e precisava separar da palha, e vai fazer o quê? E leva para o lagar. Uma estratégia, porque os inimigos não teriam esse pensamento de, eles estão lá no lagar malhando o trigo. Eles não tiveram esse pensamento, porque sabiam que não estava na época de estar usando ali para pisar as uvas. Então Deus olha a atitude de Gideão e entende que podia investir na vida desse homem. E é assim que Deus faz. Deus olha para você, juvenil, adolescente, jovem, irmão, irmã. Deus olha para mim e fala, olha, eu posso investir nele, porque ele tem estratégia. Ele sabe aonde ele quer chegar, ele tem os seus objetivos. Então não deixe os teus objetivos naufragar, não. Siga em frente em o nome do Senhor Jesus. Ou seja, ele pegou uma parte do trigo e estava trabalhando com ela onde se amassam as uvas. Deus se agradou da atitude proativa que ele teve de não permitir que os inimigos destruíssem tudo. Ou seja, eles podem até levar uma parte, mas uma parte eu irei trabalhar, eu irei preservar junto com a minha família. Enquanto ele realizava este trabalho, o Senhor lhe chamou para liderar o seu povo. Deus chama, isso está lá em Juízes, capítulo 6, Deus vai chamá-lo, ele vai dizer que é o menor, ele vai dizer que não tem nenhuma capacidade, é sempre assim. Moisés também disse que não tinha capacidade. Sempre iremos olhar e ver as dificuldades, de repente ficar até com medo de fazer a obra. O próprio Josué também, para que ele fosse à frente, Deus vai dizer, olha, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo. Por quê? Senão ele também ia ficar pensando, eu não tenho condição de fazer a obra. Com Gideão não foi diferente. Deus chama Gideão e o capacita. Gideão sentiu-se inseguro, respondeu que seu clã era o menos importante da tribo de Manassés e ele o menor de toda a sua família. O Senhor não escolhe seus servos, olha só, pelos seus status social, mas por seus corações e disposição em fazer a sua vontade. Ou seja, Deus não vê como o homem vê, Deus não trabalha como o homem trabalha. O agir de Deus, o trabalhar de Deus é diferente do nosso, muito diferente. É assim que Deus age, é assim que Deus manifesta na vida do ser humano, como ele fez aqui com Gideão. Deus não escolhe. Há até uma frase que a gente usa muito, né, que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os chamados ou capacita aquele a quem ele escolhe. Então o próprio Deus disse a este jovem que seria com ele e com humildade Gideão pediu confirmação do Senhor. Ele vai fazer um desafio, ele vai pegar vamos dizer assim, um rolo de algodão ou de lã e ele fala assim, olha, então tá bom, eu preciso saber que o Senhor está comigo, então eu vou deixar esse algodão lá. Aonde eu colocar, eu preciso que no outro dia todo lugar esteja seco e somente o algodão esteja embebido com o sereno da noite. Perfeito. No outro dia ele inverte. Agora eu quero que todo lugar em volta esteja molhado e só o algodão esteja seco. E Deus vai cumprir, Deus vai olhar nele e vai ver que podia contar com ele. Então Deus vai fazer. Deus vai responder a ele e ele vai entender então que Deus estava de fato pronto a capacitá-lo, mesmo ele dizendo que ele era o menor da sua casa, o menor da sua família. Deus então vai falar com ele, ele vai aceitar o desafio. Primeiro ele prepara um animal, uma vitela,
bem tenra, bem macia e traz para o Senhor. E quando chega ali, o Senhor apresenta, desce o fogo consome aquilo e foi algo fantástico. Perfeito. Agora Gideão prepara para ir para a guerra. Gideão tem com ele aproximadamente ele tem 32 mil homens. Sabe o que é isso? É muita gente. Ele tem muita gente para caminhar, ele tem muita gente para estar com ele, mas Deus vai entender que 32 mil homens para a guerra seria muito. Então Deus faz um desafio dizendo assim, olha, quem for, fala Gideão com o povo, para aqueles que forem covardes e medrosos, para que volte para suas casas. Só em um dia voltaram 22 mil. Mas e agora? Agora ele ainda vai ficar com 10 mil. Mas será que esses 10 mil estavam todos preparados? O que vocês acham? Eu digo que não estavam preparados. Então o Senhor leva eles novamente para um outro desafio. E agora o desafio era ir para a beira do rio tomar água. Que coisa! E Gideão precisava separar aqueles que pegassem a água com a mão, tomasse a água com a mão, e não aquele que se jogasse de cabeça na beira do rio para tomar água. Porque possivelmente alguém, quando vê a guerra, está travada, e ele vê água, ele quer logo se ajogar para poder tirar o cansaço. Então, quando ele separa, somente 300 homens estão tomando água assim, olhando para o inimigo, olhando para ver se o inimigo está vindo. Então ele separa, só deu 300. 9.700 voltaram. Então, de 32 mil, 31.700 não estavam aptos. Ou, podemos até dizer também, que Deus queria dar vitória só com 300. E com o 300, Gideão vai vencer tanto os midianitas como os amalequitas de uma forma extraordinária. Entendendo que a estratégia não foi dele, a estratégia foi de Deus. Deus que lhe deu a estratégia. Então entenda também que você vencerá. Eu vou vencer as dificuldades, você vencerá as tuas dificuldades, mas não com as suas estratégias, com as estratégias que o Senhor vai lhe dar. Perfeito? Maravilha. No 3, nós falaremos sobre Sansão, o nazireu de Deus. Sansão é um outro incrível juiz com uma história única em toda a Bíblia. Foi escolhido antes mesmo do seu nascimento por uma promessa de Deus feita aos seus pais. Deus o consagrou para si desde o ventre materno sob o voto do nazireado, no qual quem fazia esse voto adulto, ele tinha que cumprir isso. Não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáveres, pessoas que até um parente que tivesse morrido, ele não podia tocar, nem de um animal, não. É um cadáver, não posso tocar. Ah, é meu parente, é minha mãe, eu amo papai, eu amo mamãe, mas o voto que eu fiz, que Deus requer de mim, então eu não posso tocar. Parece duro, né? Mas a palavra de Deus é o meio da pessoa se purificar e se manter puro. Só que nós vamos ver, e além disso ele não podia ingerir bebida forte. E também, se todos esses mandamentos, essas determinações é para que ele se mantivesse puro, então ele também não podia se misturar com as mulheres de outras tribos ou de outras nações, não podia. Mas nós vamos ver que isso, infelizmente, vai ser um atropelo na vida de Sansão. Antes mesmo de nascer, ele fora separado para a grande missão e capacitação que foi derrotar os filisteus. Quando o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, ele adquiria força sobrenatural, com a qual fazia coisas incríveis, chamando a atenção de todos, tanto aliados como inimigos. Vamos lá.
A força de Sansão estava no cabelo? Não. Como assim, pastor? Eu sempre aprendi que a força de Sansão estava no cabelo? Não. A força de Sansão estava na obediência. Enquanto ele estava obedecendo a Deus, o Espírito de Deus se apoderava dele e o capacitava. Perfeito? Quando ele deixa o Espírito de Deus, quando ele começa a brincar, fazendo seus enigmas, brincando com as coisas sagradas, Deus então deixa ele de lado. O Espírito Santo deixa ele sozinho. Por isso que a gente vai atribuir a questão do cabelo, porque é mais fácil a gente ver, não, ele está vencendo porque ele é diferente. A gente olha nele, ele é uma pessoa diferente. Só que a diferença não era só na estética. A diferença precisava ser de dentro para fora. Infelizmente, ele vai falhar e falhar feio. Os filisteus estavam oprimindo os hebreus quando Sansão surgiu com a missão de derrotá-los para livrar Israel. Todavia, Sansão se perde em seus caminhos e chega até mesmo a se unir a uma mulher do povo inimigo. Casou, depois o casamento não deu certo. Que tristeza! Aquele que tinha como missão derrotar os filisteus se casa com uma daquelas mulheres, ignorando a sua consagração a Deus e sua missão e o conselho de seus pais. Casou, mas não deu certo, não era para ele ter casado. Qual foi a queda de Sansão? Por que Sansão? Ele caiu. Um abismo chama um outro abismo. E aos poucos Sansão foi quebrando todos os votos do nazireado. Ele pôs a mão no cadáver, ele mata o leão, depois ele pega o leão, de dentro do leão ele vai tirar o mel, da cabeça do leão, do corpo do leão. Então ele mexeu no corpo do leão para tirar o mel. Mesmo que lá dentro daquele corpo, daquele cadáver, é claro que ali não estava mais, não tinha mais carne, não, ali só tinha carcaça, só os ossos, não tinha mais nada, só os ossos. Mas as abelhas fizeram ali o seu mel, fizeram a sua colmeia. E ele vai então tocar para tirar o mel. Quer dizer, algo bom dentro de um cadáver. Então nós vamos ver que ali ele começa a contrariar, a não vivenciar o seu voto de nazireado. Ele também tomou bebida forte, casou com uma mulher do povo que oprimia duramente que oprimia duramente o seu povo, e ainda vai revelar o seu segredo de sua força a Dalila. Tá vendo? Ele vai associar que a sua força está no seu cabelo. Então ele vai dizer para Dalila, Dalila, olha, se alguém me amarrar e cortar meu cabelo, eu perco a força. Só que, na verdade, ali, ele está contando o seu segredo. E quando alguém conta o segredo, o Espírito Santo vai embora. E ele contou, o Espírito Santo deixou sozinho. Então eles vão, amarram ele, e ele, apaixonado por Dalila, enquanto Dalila faz afagos, faz carinho, alguém está cortando o seu cabelo. E no outro dia, quando alguém chega para falar para ele, Sansão, os filisteus vêm aí. E ele quer levantar forte, a força já tinha ido embora. E eles fazem o que então? Pegam ele, furam-lhe os olhos e coloca sobre ele cadeias e coloca ele no moinho. Embora ele não estava com a sua força, talvez eles pensaram que ele estivesse com a sua força, mas mesmo, porque ele não era um homem pequeno, era um homem grande, no seu natural, colocaram ele lá para ficar lá, trabalhando, pesado. É isso que acontece quando nós desobedecemos a Deus, a carga vai ser pesada. Ele está cego de alguém que foi chamado para ser o libertador, ele está cego e ele cego ainda vai ter que trabalhar como um escravo. Mas Deus
vai lhe dar uma oportunidade. Enquanto ele está trabalhando ali, ele vai observando o que ele fez de errado. Ele vai conversando com Deus e Deus vai tendo misericórdia dele. Também os seus cabelos vão crescendo. E ele começa a entender que a unção de Deus voltou para a sua vida novamente. Só que ele não vai demonstrar isso naquela roda. Ele vai continuar trabalhando, mas de repente não fazendo tanta força como fazia antes. E no final, na sua caminhada, ele vai fazer o quê? Ele vai levar, vai estar dando uma grande festa. Os filisteus estão numa grande festa lá onde está o seu Deus e levam Sansão para brincar, para ser escarnecido. Mas alguém, quando leva ele, porque Sansão era apresentado para eles como um troféu, acabamos com ele, e o povo de Deus agora está nas nossas mãos. Mas ele fala com alguém: olha, você faz o seguinte, você me coloca entre as duas colunas que sustentam o templo. Coloca lá, e não fique lá, vai embora. E quando coloca lá, então ele vai, pela força do Senhor, ele vai então derrotar num dia só todos os seus inimigos. Mas não precisava ter sido assim, não é verdade? O quarto ponto fala sobre Samuel. Quem é Samuel? Samuel é uma resposta de oração da irmã Ana. Irmã Ana, ela vai ao templo, ela vai orar e ela fala: Senhor, eu quero um filho, e se o Senhor me der um filho, este filho eu vou devolver ao Senhor. E isso de fato vai acontecer. Passa-se o tempo, o Senhor permite, Ana engravida de Eucana, tem um filho, coloca o nome de Samuel. Samuel vai desmamar e quando ele desmama, ele vai para a casa do sumo sacerdote ali, vai crescer ali, naquele lugar. Deus já rejeitou os filhos de Eli, já está à beirinha para rejeitar Eli também, e com isso Samuel está crescendo, temente a Deus, conhecendo as leis do Senhor, e ele então vai ter um ofício maravilhoso, que além de juiz, ele vai ser sacerdote. E além de sacerdote, ele vai ser profeta. Juiz, sacerdote e profeta. Vamos lá. Samuel foi fruto das orações de sua mãe Ana, que o consagrou ao Senhor antes mesmo de conhecê-lo, ou de concebê-lo, ou de lhe trazer a vida. Ela já falou: olha, Senhor, eu só quero que o Senhor abra minha madre, que o Senhor me dê um filho. O Senhor me dando, eu devolvo para o Senhor. E isso de fato aconteceu. Em dado momento, Samuel ouviu do povo que a nação precisava de um rei. Passa-se o tempo e o povo não quer mais a liderança de Samuel. O povo começa a olhar à sua volta e ver que todas as nações têm um rei. Então o que elas fazem? Elas pedem a Samuel o rei. Samuel vai falar com Deus, e quando Samuel vai falar com Deus que o povo está pedindo o rei, Deus vai falar: Samuel, não fica triste não, tá, meu filho? Porque não foi você que eles rejeitaram. Eles estão rejeitando a mim, mas não tem problema não. Você vai ungir um rei para Israel. E nesse caso, o primeiro rei que vai ser ungido para Israel vai ser Saul. Vale a pena aqui nós dizermos o seguinte: alguém vai dizer que Saul foi levantado pela vontade dos homens? Não, irmãos, vamos devagar, não é assim. Deus já sabia que o povo iria pedir um rei, então Deus escolheu a Saul. Foi Deus que deu Saul para reinar sobre o povo. Só que Saul desviou. Saul, sendo homem, cometeu falhas e não era humilde para voltar atrás como Davi. Porque Davi também foi escolhido rei por Deus
e cometeu falhas, mas ele se humilhava a ponto de orar: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha a diferença. Enquanto o outro cometia os seus erros e tentava encobrir os seus erros. Deus estava prestes, se ele permanecesse fiel, confirmar o reinado na vida de Saul. Deus ia confirmar. Só que, infelizmente, ele escolheu outros caminhos. Inclusive, Saul, o Espírito de Deus vai se apoderar sobre ele, que ele vai profetizar. Olha só. Só que depois, infelizmente, irá tomar um caminho de distanciamento. Mas quem vai ungir? Quem vai ungir? Saul vai ser Samuel. Samuel vai ter a incumbência de ungir os 2 primeiros reis de Israel. Primeiro ele unge a Saul. Saul é rejeitado por causa das suas falhas. E agora ele vai ungir a Davi, mesmo Saul estando vivo. E ele sabia que se Saul soubesse que ele iria ungir um rei em outro lugar, ele seria morto, Samuel seria morto. E então Deus fala: mas se alguém te perguntar onde você fala que você vai sacrificar. Mas ele foi sacrificar realmente, mas aproveitou ir lá na casa de Jessé, ungiu o menor da casa. Olha o menor de novo aí. O menor Gideão, né? O filho desejado, que não foi o primeiro, na casa de Elcana, que foi Samuel, e agora o menor na casa de Jessé. É assim que Deus faz. Então ele vai ungir a Davi. Só que Davi é ungido aproximadamente aos 17 anos, como você, juvenil, que está comigo. Tem 17, 16, 18, 15 anos. Mas só vai reinar de fato aos 30 anos de idade, aproximadamente. Olha quanto tempo ele esperou para reinar. Pelo menos 13 anos para reinar sobre todo o povo. É assim que Deus faz. Então, o papel de Samuel foi muito importante, porque ele vai fechar também o ciclo dos juízes que atuaram em Israel. E vai abrir o ciclo da monarquia, que vai ser a próxima lição que falaremos semana que vem. Você já se inscreveu no canal do Pastor Valmir Ribeiro? Não? Ah, que pena! Venha comigo, inscreva no canal e acione as notificações. Deus há de te abençoar. O período dos juízes foi marcado pelos desvios do povo dos caminhos do Senhor para seguir as maldades de seu próprio coração. Isto levou à ruína várias vezes. Quando tinha um período de calmaria, o povo se esquecia do Senhor e se inclinava a outros deuses. Este é um perigo real em nossas vidas. Em momentos de calmaria, nos esquecemos do Senhor e passamos a fazer o que bem é entendermos. Portanto, independentemente das circunstâncias favoráveis ou não, precisamos vigiar para não abandonarmos os preceitos do Senhor. Ei, fique firme, não abandone, como nós lemos na lição. O que nos manterá firme é se nós tivermos raízes espirituais. E se tivermos raízes, nós seremos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E quem não é firme é inconstante, mas que eu e você sejamos constantes na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Te aguardo na nossa próxima aula, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te convido a vir comigo no meu canal do YouTube. Deus te abençoe. Um abraço.